E ele, todo ano ele faz essa festa durante o São João. Até esse período. A gente vai para lá de dia e vai acender a fogueira e tal, e fica a noite toda lá. Ele faz uma festa junina nesse sítio que ele tinha. Não sei se tem ainda. Dessa vez que eu fui, não encontrei nada lá em Arco Verde. Ele é dono de uma retífica em Arco Verde. Pode pesquisar aí, Nando da Retífica, todo mundo conhece. Acho que é Retífica Arco Verde, o nome da retífica dele. Era uma luz fraca, era tipo que nem iluminava para cima, entendeu? A barriga meio redonda. A gente de início pensou que era um avião, mas quando foi se aproximando não tinha asa, nem tinha cauda, era aquela cor arredondada, comprida. E eram dois, era um mais em cima, assim, um maiorzinho e outro menorzinho. Aí o outro menorzinho teve certo tempo que desceu, assim, ficou meio que numa direção só, assim, tipo, vindo, como é que se diz? Se alinhou com ela, porque a maiorzinha vinha mais baixo e essa menorzinha vinha mais em cima, mas vinha um pouco atrasada, assim, atrás. Aí essa pequena baixou, quando essa pequena baixou, ela ficou meio que quase do tamanho da outra, aí ficou em linha reta as duas. Rapaz, passou assim por cima da gente, baixinho, sem barulho, sem nada. Eu comparo muito com o voo que ele tava dando, eu comparo muito com um drone hoje. Mas isso aí, nego, velho, faz 20 anos atrás, mais ou menos. Eu vou até olhar a data disso. Faz muito tempo. O que eu comparo esse voo que eles fizeram, que ele vinha, parece hoje com um drone, aquele voozinho lentozinho, bem devagarzinho. E baixo, bem baixinho. Agora era grande. Eles eram grandes, negócio de mais ou menos que nem um carro. Tamanho assim. O outro era menor um pouco. E todo mundo viu da festa. Quando veio se aproximando, assim, aquela luz. Era uma luz que nem iluminava para cima. Quando passava assim, perto da... Porque estava distante das nuvens, sabe? Não estava perto. Era uma luz que nem um abajur para cima. Que nem uma redoma. E iluminava para cima. Era uma luz meio pouca. Não iluminava muito, não. E quando eles veio, foi ficando perto, aí, chegando perto, todo mundo ficou assustado, assim, procurando explicação, né? A gente tava de tocar. Eu chamei George. Quem tinha celular mais avançado no tempo, começou a pegar. Eu lembro que era aquele celular que abria, aquele Motorola grande. Tinha aqueles, tinha outros também. Eu acho que aqueles eram os mais avançados. Eu não lembro a data direito, não, mas eu vou olhar direitinho a data, que ano foi aquilo. Eu sei que era meio de São João, que era do tempo junino. Agora o ano eu não estou recordando, não, bem não. Então era muita gente na festa, tinha médico, tinha aquele... Nando é bem conhecido, assim, bem popular, sabe? Ele é poeta também, gosta de recitar. Era muita gente, os familiares dele, muita gente. Era médico, era advogado, tinha promotor, juiz, tudo. Essa turma assim, que gostava muito da forrozinha, da parte da cultura. Era muita gente, era uma festa que ele faz todo ano, que ele fazia nessa chácara que ele tinha, lá perto do Carneiro. Que já é pertinho lá da Alcabaça, lá, né, próximo. Acho que de lá da Alcabaça para lá não dá nem 8 quilômetros. E muita gente viu lá, foi muita gente da festa, tinha muita gente. E todo mundo viu. Quem tinha celular mais avançado filmou nesse tempo. Vou até mandar uma mensagem para a George, que não sei se George filmou. Foi muito estranho porque não tinha barulho e passou bem devagarzinho, bem lento. Uma lentidão danada. E eles não chegaram a se mover, sabe? Só esse pequeno que de certa maneira, num determinado distância, ela se igualou com a maiorzinha. Aí vieram as duas gente, assim, sem uma ser mais na frente, outra mais atrás, entendeu? Ele meio que igualou assim para ir reto, as duas rentinhas, rente.
numa linha só, num alinhamento só. Aí foi cruzando assim, de uma margem a outra, assim, da onde a gente estava, cruzou totalmente o espaço. Foi de um ombro a outro, no caso que a gente fala lá, né? A gente olha de um lado e chega onde a cabeça está, olha para um lado e a cabeça segue até o outro ombro, de ombro a ombro, né? No limiar, assim, do céu. Sem subir nem descer, foi aquela coisa retazinha assim, tal. Foi sumindo e foi-se embora. Foi de uma ponta a outra, né, que a gente fala. As duas, bem retinha. Aquilo ali foi a segunda coisa que eu vi e procurei explicação e não tinha, bicho. E bem baixinho, passou assim em cima da gente praticamente. E como você disse que essa foi sua segunda experiência, então qual foi a sua primeira experiência? Como foi que você teve o primeiro contato, né? Já que essa foi a sua segunda experiência. Então, Léo, esse da caçada já foi em outra região, já em Arco Verde, puxando pro lado da Paraíba, aí já numa localidade chamada Deserto lá em Arco Verde. E tem um encerro, sabe, que vai em sentido à Aldeia Velha. É outro lado. Aí essa da caçada faz muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 25 anos. Tô com 43 já. Tá com um monte de tempo, né? Eu acho que... Eu também não sei a data, velho. A data eu não lembro não. Não faz muito tempo. Tem uns 20, acho que por aí. A gente tinha feito elaborou uma caçada que era em 4. A gente fazia um percurso, elaborava logo o percurso antes de ir, né? E era à noite essa caçada, a gente caçava de cachorro. Nesse tempo a gente não tinha lanterna, caçava com um candeeiro. E o meu parceiro dessa caçada era Salatiel. Hoje em dia o Salatiel está em Portugal. Ele ainda tá vivo para contar essa história. E a outra equipe foi, a gente rodeava a serra. Um ia pelo um lado, a gente, assim, vamos se dizer que tinha uns trechos a gente passar. Vamos aqui, por aqui vai passar na Lagoa da Pedra, por aqui vai passar no Caldeirão. Tem uma localidade, sabe? E uma turma foi para um lado e a gente foi para o outro, para se encontrar em cima da serra, já amanhecendo o dia. Que era a serra muito grande e a gente ia caminhando e no decorrer desse trajeto a gente ia caçando os cachorros soltos, né? E nisso a gente ia caçando. Fazer esse trajeto, escolhia o lado para ir caçar e a gente dava em 4. Nessa caçada meu parceiro foi Salatiel. A gente sempre caçava junto. E nesse tempo eu não tinha cachorro e os cachorros eram dele. Eram 2 cachorros. E a gente fazia esse trajeto, uma turminha escolhia um lado e a outra turma escolhia o outro. Para rodear a serra, subindo e em determinado local se encontrar, né? Aí nesse dia a gente foi Salatiel por um lado e a outra turma por outro. Já de manhã a gente se encontrar em cima da serra, na chã em cima. E a gente foi em determinado local subir na serra e tem umas montanhas, né? Várias serras conjugadas. E a gente subia no meio de duas montanhas, de 2 dessas serras, e tinha um serrotinho pequeno. Um monte mais baixo, né? A serra que a gente chama uma montanha grande. E tinha um serrotinho pequeno. E a gente subia esse serrote, que mais ou menos dava na metade dessa serra grande, que a gente ia subir. Quando a gente chegou mais ou menos no meio desse serrotinho, aí
os cachorros saíram, né? E a gente parou para fazer o café. E o café, a gente passa mais ou menos 20 minutos, né? Esperando os cachorros chegar. Os cachorros saíram e nada. Isso já era mais ou menos 1 hora, 2 horas da manhã. Aí eu fiz o café, tava pegando os gravetos, os negócios para fazer o café, a gente ficou em cima de um lajeiro de pedra, né? Ficou em cima desse lajeiro. E encontrei uns gravetos para fazer a madeira seca, para fazer o fogo. Nesse tempo já havia uma enxuvada boa e ficou muita rama. Nesse tempo estava meio seco. Não estava tão verde não, estava meio seco. Já havia uns anos de chuva, então criou muito pasto, mas nesse tempo não estava chovendo não. E aí, a gente fazendo o café, fui fazer o café, Salatiel deitou um pouquinho, por causa da andada, cansou. Eu botei água no fogo, fazendo o café, e eu olhei, aí vinha essa luz subindo. Agora era uma luz meio amarelada, não era uma luz branca, viva não, era uma luz que meio que ele ia meio que apagando e acendendo, era tipo uma tocha, mas não tinha labareda. Era tipo um fogo para dentro, uma coisa meio opaca, sei lá, sem iluminação. A gente sentia que era tipo uma luz de fogo, só que não era um labareda, era uma coisa meio sem chama e meio sem muita, como é que se diz? Sem muita força, muita luminosidade, como é que se diz? Sem muita força, muita luminosidade. Não tinha essa luminosidade toda não. E nisso aí eu vi, né? Eu deixei o Salatiel e comecei a pegar os gravetos e o fogo já aceso. Comecei a pegar algumas madeirinhas, juntando e andando e olhando, caminhando, e sempre levantava a cabeça e via ela subir na serra que dá de frente à serra que a gente estava, né? De frente a esse serrotinho, essa serra menor. E eu subi em uma serra muito alta. E eu subia numa certa velocidade, meio que acompanhando o sentido da serra, né? Do monte. Ele acompanhava a subida dele, era meio que estava arrodeando para chegar no pico da montanha, entendeu? Dessa serra. E na velocidade que ele ia chegar muito rápido, um negócio de 5, 10 minutos assim. E aí eu fiquei sem entender, fiquei procurando, eu me abaixava e pegava o graveto e eu olhava e procurava explicação e não tinha aquela luz subindo em determinado horário daquilo ali, aquela hora, parecia o cara correndo com uma tocha, só que não tinha labareda, não era um fogo que se mexia, uma coisa parada, não tinha essa luminosidade toda assim forte, e nem era uma moto, nem era uma bicicleta. Antigamente tinha uma bicicletinha que tinha um motor, que tinha um farolzinho, parecia com aquela bicicleta, que lembrou na minha mente, né? Só que era grande, era uma coisa grande. E fiquei sem ter explicação para aquilo naquele momento. Chamei o meu amigo, né? Chamei ele, Salatiel, tem uma luz ali na outra serra, dá uma olhada aí, bicho. O que é aquilo ali? E aí Salatiel estava deitado, descolado a cabeça na mochila. Aí levanta um pouquinho a cabeça, tá onde aí? Eu digo, olha, vem subir na serra. Meio que acompanhando o sentido da serra, né? Meio que tava rodeando a serra, entendeu? Aí o Salatiel olhou, aí ficou olhando, disse, oxe, o que é isso, bicho? Será que é caçador com a lanterna? Mas na proporção que a gente conhecia essa serra, não tinha como subir, que é muita madeira. É muita madeira densa, muita coisa pedra, muito alto, muito íngreme. Não tem como subir correndo e não tinha como subir numa bicicleta. Não tinha como ser um motor de uma moto, assim, um farol de uma moto. O motor a gente ia escutar, né? De início, parecia uma bicicleta, um farolzinho daquela bicicleta antiga.
Mas aí não tinha como não ser, porque na velocidade que vinha subindo, não tinha, a madeira muito, tem muita madeira dentro do mato, floresta zona grande. Não tinha como. Apesar que sertão, né, não é floresta, é uma caatinga, né, que chama. A madeira mais baixa, mas tem madeira alta também, tem braúna, tem angico, tinha muita árvore. Não tinha como subir naquela velocidade sem se desviar da madeira, da copa da madeira. E outra coisa bem interessante que a gente via é que quando ela passava a gente via as folhas da madeira das árvores. Era meio que ela andava na copa das árvores mais baixas e das maiores ela entrava pelo meio, entendeu? A gente via meio que ela se embreando nos galhos dessas árvores maiores. E ficou sem explicação, porque é aí que eu estou dizendo. O voo parecia muito com um drone, cara, no tempo de hoje. Só que isso aí eu acho que eu tinha o quê? 18, 20 anos, 22 anos. Eu estou com 42 agora. 42. Aí isso faz muito tempo. Mas o voo se parecia muito com um drone, assim, lento e constante, assim, aquela coisa sem movimento brusco, sem movimento rápido. É uma coisa que ficou sem explicação, porque foi subindo a serra, subindo, e a gente procurava sentido para aquilo, ficou ele olhando abismado, esquecendo de tomar o café, ficou a gente só apreciando aquela coisa que não tinha explicação para a gente naquele momento. Fiquemos de boca aberta um tempo, não se assustemos, não tivemos medo, mas ficou sem explicação o que é isso. E foi subindo a serra, subindo, e nisso sumiu. Subiu, chegou no topo da serra, fez aquela, tipo um círculo na serra, e daí sumiu, descambou pelo outro lado, para o outro lado da serra. E não vimos mais. Isso era quase 3 horas da manhã. Isso eu acho que era 1 e pouca, mais ou menos, a gente parou e nesse sentido. E a lentidão dele, a gente ainda andou um pouquinho, parava e ele ainda estava subindo. Essa coisa foi a mais estranha que eu também vi, porque não tinha explicação. A gente estava vendo ali nos olhos da gente ali e procurar explicação e não tinha. Eu acho que pelo sentido pelo tempo que ele subiu a serra, acho que ele demorou uns 20 minutos, eu acho, mais ou menos. Isso a gente já tinha andado, eu não sei dizer o certo, assim, de que horas a gente parou, mas eu acho que quando a gente chegou lá em cima na serra já eram umas 3, quase 4 horas da manhã. Essa coisa toda demorou mais ou menos 1 hora e meia, porque a gente chegou, acho que era 1 e pouca da madrugada, quase 2, e é isso. Coisas que a gente procura explicação e a gente vê mesmo assim que não tem para onde dizer que não fosse um OVNI, porque não tinha, eu acho que não tem outra explicação não. Dessa coisa que a gente viu, desse farol, dessa luz, a gente se encontrou com um menino outro, já de madrugada, perguntou e não viram. E o sentido que ele foi pro lado dos meninos, né? E a gente perguntou a eles disseram que não viram nada não. E ficou sem explicação isso. Ainda bem que eu estava com um parceiro e viu, né? As 2 vezes que eu vi, o outro estava com muita gente e esse a gente viu só nós dois e foi mágico. Gostei de ter presenciado, mas ainda continuou sem explicação.